Já, Hare Krishna, hoje é o Java Dharma, livro de Srila Bhaktivinoda Thakur. A gente está aqui na Mitika Dharma, deve ser abandonado, capítulo 3, né? Bom, contextualizando, né, após algum tempo, né? Ele veio a Sri Godruma para participar dos programas de Kirtan, dos Vaishnavas de Nova Dvip, né? Onde ela ficou hospedado no ashram de um Vaishnava. Naquele dia em particular, acompanhado por aquele Vaishnava, ele foi a Pradyumna Kunja e ficou sentado no bosque de Madhavi. Ao ver o comportamento humilde dos Vaishnavas entre si, ouvir as palavras de Vaishnava Das, somente encheu-se de dúvidas, né? O personagem do Javadharma, né? Bom, sendo orador habilidoso, audaciosamente, fez a seguinte pergunta perante a reunião dos Vaishnavas. O Manusmriti e outros Dharma Shastras afirmam que a casta dos Brahmanas é a mais elevada de todas. Segundo esses Shastras, ritos religiosos tais como Sandhya Vandana, o canto dos mantras védicos, como o Brahma Gayatri, o amanhecer, meio-dia e o pôr do sol, são considerados Nitya Karma, deveres eternos para os Brahmanas. Se essas atividades são obrigatórias, por que o comportamento do Vaishnava é contrário a elas? Vaishnavas não têm gosto por argumentos mundanos e debates. Se a pergunta tivesse sido feita por um Brahmana propenso a discussões, eles não a teriam respondido por receio de se enredarem numa batalha de palavras. Entretanto, como notaram que aquele cavalheiro cantava Harinama com regularidade, disseram em uníssono: ficaremos muito felizes se Paramahansa Babaji Mahashaya responder a sua pergunta. Ao ouvir a ordem dos Vaishnavas, Paramahansa Babaji Mahashaya prestou reverência e disse: ó grandes almas, se vocês assim desejarem, o respeitado Bhakta Sri Vaishnava Das responderá na íntegra esta pergunta. Todos os Vaishnavas concordaram com aquela proposta. Ouvir as palavras do seu Gurudeva, Vaishnava Das, considerou-se muito afortunado e disse humildemente: sou desventurado e insignificante, não é muito apropriado que eu diga algo diante de uma reunião tão erudita. Todavia, devo sempre acatar a ordem do meu Gurudeva, e como tenho bebido o néctar das instruções espirituais que fluem da boca de lótus do meu Guru, tentarei lembrar-me disto e falarei na medida em que minha habilidade permitir. Cobrindo todo o corpo com a poeira dos pés de lótus de Paramahansa Babaji, levantou-se e começou a falar. Sri Krishna Chaitanya é a fonte de todos os diferentes tipos de expansões e avataras. Ele é diretamente o próprio Bhagavan, pleno de bem-aventurança transcendental, Nirvishesha Brahman, sem atributos, que permeia tudo, é a refugência dos seus membros e o Paramatma que reside nos corações de todas as divas e sua expansão parcial. Com a sua expansão parcial que ele nos favoreça, iluminando-nos internamente. O Manusamhita e outros Dharma Shastras são respeitados em todo o mundo porque estabelecem os códigos e proibições que seguem a linha de pensamento do Shruti Shastra védicos. A natureza humana tem duas tendências no que se refere à busca religiosa. A primeira chama-se Vaidhi, e aquela que nos impulsiona a seguir as regras e regulações do Shastra, e a segunda é Raganuga, aquela que nos impulsiona a seguir a atração espontânea da alma por ser Krishna. Enquanto a inteligência estiver sob o controle de Maya, a natureza humana deverá ser regulada por regras e proibições. Assim, nestas condições, a natureza Vaidhi com certeza irá ser eficaz. Quando a inteligência estiver liberada das garras de Maya, então a natureza humana não precisará mais ser orientada por regras e proibições. Ao invés disso, será inspirada pelo amor espontâneo. Nessa condição, a tendência Vaidhi deixa de predominar e a tendência Raganuga se manifesta. Essa tendência Raganuga constitui a natureza inata da diva. Ela é o estado aperfeiçoado do eu.
Swabhava Shuddha, e é transcendental, Timaya, e livre do cativeiro da matéria inerte, Jada Mukta. O relacionamento da diva pura e espiritual com o mundo material termina por completo quando o Ser Krishna assim o desejar. Até esse momento, o relacionamento da diva com o mundo material somente pode ser cessado eventualmente. Kshayomukha. Na etapa Kshayomukha, a inteligência da diva livra-se da matéria até o ponto de Swarupataha, Jada Mukti, mas não até o ponto de Vastuta Jada Mukti. Ao atingir a fase de Vastuta Jada Mukti, a diva pura sente despertar do Ragatmika Vritti, o humor dos Ragatmikas, tanto em função de sua identidade interna, Swarupa, quanto do seu estado constitucional vasto. Esta Ragatmika Prakriti é a natureza dos residentes eternos de Vraja. A diva que na fase Kshayomukha segue os passos da natureza Ragatmika é conhecida como Raganuga, ou alguém que trilha o caminho de Raga. É esta condição de Raganuga que as divas devem buscar fervorosamente. Enquanto esta condição estiver ausente, a inteligência humana permanecerá naturalmente apegada a objetos mundanos, devido ao seu nisharga, ou à falsa natureza adquirida. A diva confunde-se equivocadamente e acha que o apego aos objetos mundanos é seu apego espiritual natural, Swabhavika Anuraga. Nessa etapa não há o apego puro e natural a objetos espirituais. As concepções de eu e meu, sendo duas classes de egoísmo, cuja influência é bastante predominante na esfera mundana, levam-nos a pensar: eu sou este corpo, e todas as coisas relacionadas a este corpo são minhas. Em virtude dessas concepções, é natural sentirmos atração por pessoas e coisas que deem prazer ao corpo material e aversão a pessoas e coisas que impeçam o prazer material. Quando a diva iludida cai sob a influência de semelhantes sensações de apego e aversão, ela julga que os outros sejam amigos ou inimigos e lhes mostra amor ou ódio de três maneiras. Sharika, com relação ao corpo material e suas aquisições. Samadhika, em relação à sociedade e às ideias sociais, e Naitika, em relação à moralidade e à ética. Deste modo, ela se envolve na luta pela existência material. O falso apego por kanaka, ouro e coisas que o dinheiro pode comprar, e kamini, qualquer um que satisfaça nossos desejos luxuriosos pervertidos, mantém-nos sob o controle da felicidade e da dor temporárias. Isto é conhecido como samsara, estado em que a pessoa vagueia pelo universo material e somente obtém nascimento, morte e os frutos do karma em várias condições de vida, umas elevadas e outras inferiores. As divas que estão atadas desta forma não conseguem compreender facilmente o apego espiritual, Chit Anuraga. Tampouco tem alguma percepção ou experiência de tal coisa. Na realidade, este apego espiritual é a verdadeira função, sua dharma da diva e também sua eterna natureza. Entretanto, esquecendo disto, ela se absorve no apego à matéria, embora seja uma partícula de consciência. Então ela se degrada. Todas as divas assim enredadas no samsara dificilmente pensam que estão nessa condição miserável. As divas atadas por Maya desconhecem completamente esta natureza Raganuga, isto para não falar da natureza Ragatmika. A natureza Raganuga pode ser despertada nos corações das divas, mas somente ocasionalmente pela misericórdia dos sadhus. Consequentemente, essa natureza Raganuga rara é difícil de ser obtida, e aqueles que estão enredados no samsara são afastados dela por Maya. Bhagavan, no entanto, é onisciente e misericordioso. Ele viu que as divas atadas por Maya têm sido dissuadidas de sua inclinação espiritual. Então, como elas poderão alcançar boa fortuna? Qual o meio que a lembrança de Krishna poderá ser despertada nos corações das divas que estão fascinadas por Maya?
Mantendo-se na associação de sadhus, as divas conseguirão entender que são servas de Krishna, ainda que na existência não exista nenhuma injunção prescrita, segundo a qual a pessoa deva associar-se com sadhus, onde está mesmo a esperança de que sadhu sangha, a associação dos devotos santos, seja possível ou facilmente acessível para todos. Portanto, sem o caminho das regras e regulações vida e marga, não poderá haver auspiciosidade alguma para as pessoas em geral. Desta reflexão misericordiosa de Sri Bhagavan, os Shastras foram manifestos, e ao surgir por sua misericórdia, o sol do Shastra nasceu no céu dos seus corações dos antigos rishis, arianos, e iluminou todas as injunções e regras a serem seguidas pela população em geral. No princípio era o Veda Shastra. Uma parte do Veda Shastra ensina atividades piedosas direcionadas para a obtenção de frutos materiais, karma. Outra parte ensina o conhecimento direcionado para a liberação, jnana. E ainda outra parte ensina devoção com amor e afeição por Bhagavan, Bhakti. As divas que estão enfeitiçadas por Maya encontram-se em muitas condições diferentes. Algumas delas inteiramente estupeficadas, outras têm um pouco de conhecimento e outras são instruídas em muitos assuntos. O Shastra fornece diferentes tipos de instruções que são compatíveis com as diferentes mentalidades das divas. Esta diferenciação é conhecida como adhikara, ou elegibilidade. Existem incontáveis divas individuais, todas dotadas de inúmeras variedades de adhikara, os quais subdividem-se em 3 categorias amplas de acordo com as suas características primárias: karma adhikara, qualificação para a ação piedosa que leva ao ganho material, jnana adhikara, qualificação para o conhecimento que leva à liberação, e prema adhikara, qualificação para o imaculado serviço amoroso a Bhagavan. O Veda Shastra especifica esses 3 tipos de qualificações e estabelece códigos de comportamento apropriado para cada um dos 3 grupos. Assim, o Dharma que os Vedas prescrevem é conhecido como Vaidhi Dharma. A tendência pela qual alguém é impelido a adotar este Vaidhi Dharma é conhecido como Vaidhi Pravritti. Pravritti, a inclinação a seguir códigos religiosos dos Shastras. Aqueles que carecem por completo da tendência de seguir as regras dos Shastras são inteiramente avaida, contrários às injunções dos Shastras. Eles envolvem-se com atividades pecaminosas e põem suas vidas a perder com a vaida karma, ações que desafiam as regulações dos Shastras. Tais pessoas ficam excluídas da jurisdição dos Vedas, sendo conhecidas como melechas, pessoas pertencentes a uma raça não ariana incivilizada. Os deveres daqueles enquadrados nos 3 grupos de elegibilidade delineados nos Vedas são descritos de forma ainda mais elaborada nos Samhita Shastras dos Rishis, os quais compuseram inúmeros Shastras que seguem os princípios dos Vedas. Os deveres das pessoas aptas ao karma são descritas em 20 Dharma Shastras compilados por Manu e outros Panditas. Aqueles versados nos diferentes sistemas filosóficos descreveram a função das pessoas aptas à jnana nos Shastras que tratam de lógica e filosofia. E, por fim, as instruções e atividades para pessoas aptas a Bhakti foram estabelecidas por aqueles versados nos Puranas e Tantras puros. Todos esses textos são conhecidos como védicos por estarem de acordo com os Vedas, né? Os pseudo-filósofos dos tempos modernos que abordam esses Shastras, por não perceberem o significado subjacente a todos os Shastras, têm tentado demonstrar a superioridade de apenas uma de suas ramificações. Isto tem feito com que inúmeras pessoas caiam num abismo de contendas e dúvidas. Conforme demonstra claramente o Bhagavad Gita, a qual é uma deliberação inigualável sobre todos os Shastras, o karma que não visa jnana é ateísta. E,
E por isso deve ser rejeitado Karma Yoga e Jnana Yoga, que não sejam direcionados para Bhakti, também são processos enganosos. Na realidade, Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga formam um único sistema de yoga. Este é o Siddhanta, conclusão védica Vaishnava. Bom, o glossário Tatasya Te, você é dele. Ok, então vamos para o Siddhanta. Siddhanta. Tripurara Maharaj estava em Vrindavan, o irmão espiritual falou para ele: vamos fazer Madhukari em um local X. Assim. Tripurara Maharaj perguntou: mas por que fazer lá? Ele respondeu: porque lá tem bons chapates. Tripurara Maharaj disse: então você não está fazendo Madhukari. Esta mentalidade de comer chapate quentinho com manteiga, de atingir isso com cálculos, isso não é Madhukari. Em Madhukari você aceita que chegar... Se você aceita o que chegar, então pensa em ir em locais específicos. E não pensa em locais específicos. O que Mahaprabhu entregou pode ser utilizado por todos e você pode aceitar na medida que você consiga. Por exemplo, você pode parar em Ayodhya, como no caso de Murari Gupta, ele não conseguiu ir além disso. Mahaprabhu disse: está ótimo, fica isso que você não abandone o seu Senhor. Você é Hanuman, falou Mahaprabhu Murari Gupta. Prabhupada é um Raganuga Bhakta, ele vem de Vrindavana trazendo a mensagem do amor espontâneo para o mundo. Ele manifestou isso, principalmente quando ele veio num barco e ele ali escreveu um poema Raganuga, sem pretensões de fazê-lo público. Ali mostrou seu Raga Bhakti. Muitas pessoas se sintonizaram com ele e outras foram atraídas pela parte ritualística do Bhakti. Como podemos entender e realizar Bhagavan? Para responder isso, Diva Goswami, em seu Anucheda, ele estabelece que é possível fazer isso pelo poder de escutar o Srimad Bhagavatam. Tata Sandarbha mostra que Srimad Bhagavatam é colocado como Pramana mais elevado, tendo a validade mais elevada em matéria de completo entendimento da transcendência. Existem muitos processos que nos levam à realização de Deus, mas nenhum é tão potente como o Srimad Bhagavatam. O completo absoluto O completo absoluto Bhagavan é atraído simplesmente pelo desejo de escutar seu único trabalho, do qual o revela. O desejo de escutar o Bhagavan aparece apenas no coração dos virtuosos, ou seja, daqueles que não têm inveja. O Srimad Bhagavatam é destinado para Satam, ou aqueles que estão estabelecidos na verdade suprema. Satyam Param. Isso indica que não existe tendência de desvalorizar outros seres. Isso será relacionado com a visão do entendimento transcendental. Diva Goswami comenta que Nirmatsara também indica compaixão, especialmente não sendo no sentido não violência para os animais. Srimad Bhagavatam propõe o Dharma mais elevado porque ele ensina os meios de atrair a pessoa mais atrativa, Sri Krishna. A única coisa que atrai a Sri Krishna é o Bhakti puro. O Dharma descrito no Srimad Bhagavatam, sendo assim, de que Sri Krishna, Shuddha Bhakti, o qual é completamente desprovido de todas as propensões enganosas. Nityananda Prabhu foi muito audacioso, ele falou: esse Bengali Chaitanya Mahaprabhu é Deus e quanto mais você investir nele, mais você poderá se aproximar de Radha. Se Krishnadas Kaviraj Goswami fala que a vinda de Mahaprabhu é muito rara, ele fala que a cada dia de Brahma é um tempo muito longo, então se temos a oportunidade de nos conectarmos com Mahaprabhu, somos muito afortunados. Nityananda Prabhu iniciou a nossa Sampradaya. Mahaprabhu havia pedido para que ele falasse sobre Radha Krishna, mas ele acabou falando de Mahaprabhu.
Ele então falou Bhajagoranga, Bhajagoranga, Kahagoranga. Então começa a nossa Sampradaya. Nityananda Prabhu inaugurou Shankyabhava e Jhanavi inaugurou Gopi Bhava. Sri Krishnadas Kaviraj Goswami fala que a vinda de Mahaprabhu é muito rara. Ele fala que cada dia de Brahma é um tempo muito longo, então se temos a oportunidade de nos conectarmos com Mahaprabhu, somos muito afortunados. No Kirtana de Srivasanga, nem todos podiam entrar ali, somente algumas pessoas, e aqueles que não entraram ficaram de fora, e que não forçaram a barra foi por eles que Mahaprabhu saiu. Ele saiu e foi peregrinar, tomou sannyasi, foi para o sul da Índia e foi distribuir esse kirtana para as pessoas que respeitam isso, né? Depois que Rupa Goswami explica o Sadhana Bhakti no Bhakti Rasamrita Sindhu, ele então vai mostrar que existe outro caminho, que é a mesma coisa, mas é o caminho Mariada, o Pushti Marga, que é o caminho mostrado por Vallabhacharya. Bhaktivinoda Thakur diz que o inimigo do progresso espiritual é o sectarismo. A previsão de Srila Bhaktivinoda Thakur que chegará um dia que todos as Sampradayas vão se abrigar sobre a bandeira da Sampradaya de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ele tem essa previsão, né? O Bhakti reina em Vrindavan, às vezes ele torna Krishna um perdedor. Na luta livre, ele sempre surpreende Krishna. A linha de Vallabhacharya tem um conceito teológico um pouco diferente da linha de Mahaprabhu. Ele é como um Shuddha Advaita, que é, de certa maneira, oposto ao Achinta Bheda Bheda Tattva. Swetadvipa é a ilha privada de Krishna, é lá que Swetpuru é uma ilha muito pura. Nada pode ser comparado a isso. O Bhakti aceita 3 correntes, Madhura Rasa, Shakya Rasa e Vatsala Rasa, sendo que Vatsala Rasa foi incorporado numa forma contemporânea, ou seja, podemos dizer que ele foi recentemente incorporado através de Vallabhacharya. Mahaprabhu abençoou Vallabhacharya para que ele tivesse sua própria seita. Ali nós encontramos um pouco de Vatsalya Rasa, também um tipo de Gopi Bhava diferente. Ok. Bom, agora vamos tentar aqui. Krishna. O filosofando. Bom, o discurso religioso pretende fazer com as coisas, transformá-las de entidades brutas e vazias em portadores de sentido, de maneira que elas passem a fazer parte do mundo humano como se fossem extensões de nós mesmos. Ok. Olha o Bhakti Village. Tem aqui. Terceiro Vilas, texto 8. 77. Aquele que medita no Senhor Vishnu, estando livre de apegos materiais, dos desejos materiais, certamente alcançam a morada do Senhor Vishnu, no qual é desprovido de lamentação de todos os tipos de miséria. Bom, verso da sequência, né? Bom, estou meio perdido aqui no verso. A gente vai fazer os versinhos aí para recordar, né? Isso dá para fazer. Então, versinhos para revisar, né? Então, Krishna Prite, para satisfazer a Krishna. Boga Tiago, o devoto deve aceitar favorável, rejeitar o desfavorável. Krishna Tirte, residir onde Krishna reside como centro.
Vyashavan Vaha Pratigraha, aceitar apenas o que é necessário para manter seu corpo e alma juntos. Ekadasi Upavasa, observar jejum em dia de Ekadasi. Bom, esse verso é importante para a gente passar ele de novo, né? Bom, Kleshagni destrói todos os tipos de aflições. Shubhada concede toda boa fortuna. Moksha Laguta Krit torna insignificante o prazer da liberação. Sudurlabha é muito raramente alcançado. Sandrananda Visheshatma é constituído pelo mais intenso prazer. Sir Krishna Karshini Cha Sa tem habilidade para atrair a Krishna. Ok. Com isso tá bom? Canções, eu não sei se tem. Vamos ver. Canção tem. De Bhaktivinoda Thakur aqui. Os irmãos, ó irmãos, o santo nome jamais perde qualquer potência, quer no estágio de prática, quer no estágio de perfeição. Cantem o santo nome, portanto, e considerem tal cantar o seu único objetivo, sem levar em consideração nenhuma outra forma de sadhana.